Começa aqui o comentário de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Olá, boa noite. Hoje vamos dividir isto em duas partes, porque o Paulo Bento fala... Antes de Paulo Bento e depois de Paulo Bento, digamos assim. Porque o Paulo Bento fala exatamente às 9 horas e eles têm sido muito pontuais. Bom, e temos muitos assuntos para falar. Para já, ainda não comentamos aqui esta questão do Governo e do Tribunal Constitucional. Ou melhor, já comentamos várias vezes, mas desta vez ainda não. E tudo aquilo que tem levantado. Ou seja, começo por lhe perguntar, faz sentido ou não faz sentido pedir uma aclaração? na minha opinião, faz sentido, apesar das questões jurídicas que se colocam. Eu recordo, enfim, não estarei a cometer nenhuma inconfidência, já foi público, que no dia em que o Primeiro-Ministro anunciou essa decisão, ele visitou a Santa Casa Misericórdia, foi público também, tive a oportunidade de falar um pouco com ele sobre isso. Ele pôs uma questão prática, por exemplo, havia pessoas que tinham optado por receber o subsídio de férias em duodécimos, portanto já tinham recebido subsídio de férias por parte dele, outras pessoas não. E o Tribunal Constitucional dispõe dizendo que as suas decisões eram para a frente, não com efeitos retroativos, punha-se a questão, vamos pedir o subsídio de férias a quem já o recebeu, a parte que recebeu, ou não pedimos, ou seja, há uns que recebem subsídio de férias e outros não. Foi um exemplo de uma questão. Põem-se algumas questões concretas de aplicação das decisões do Tribunal Constitucional, em que o próprio Primeiro-Ministro disse o Governo não sabe, porque não pode saber, como é que há de aplicar a sentença, o acórdão do Tribunal Constitucional. Acha que de algum modo isso pode gerar injustiça. Portanto, o pedir esclarecimentos eu acho que não vem mal ao mundo. Acho que, sem dúvida nenhuma, o Governo quis dar a isso e a maioria uma carga política forte. Uma espécie de dramatização. A questão é interpretar o que é que se pretende com uma dramatização. Normalmente, em política, quando há dramatização a este ponto, diz-se que o Governo quer forçar eleições. Mas não parece ser o caso. O que é que pretende Passos Coelho, de facto, com esta dramatização? Eu acho que Passos Coelho, e aqui de facto discordo da maior parte dessas leituras, nomeadamente alguns analistas conhecidos, que dizem que o facto do Governo dramatizar deveria significar o ir para eleições. Ora, vamos lá ver. Eu acho que não. Eu acho que Pedro Passos Coelho o que procura fazer é demonstrar o quão difícil é a sua tarefa. Eu acho que essa é a sua linha. É uma linha que ele tem procurado seguir como é que lhe dizer, de um sublinhar do estoicismo, ou seja, eu resisto, eu aguento, apesar das dificuldades todas, eu não saio, constantemente me colocam pedras no caminho, armadilhas, mas eu não saio daqui, eu vou ultrapassar, apesar, às vezes, de dizer, eu nem sei como é que vou resolver isto. E principalmente demonstrar, veja, com isto tudo, ele já conseguiu, pelo menos na opinião pública que segue com mais atenção a estas matérias, uma coisa, é passar para o lado do Tribunal Constitucional o ónus de parte da carga fiscal que impende sobre os portugueses, ou seja, ele, com os debates que tem havido estes dias e com aqueles que tem provocado, eu penso que já resultou daí que o Governo queria cortar a despesa e que o Tribunal Constitucional prefere a via do aumento da carga fiscal e que isso não resulta só deste acordo, já do anterior. Considera mais justa. O Tribunal Constitucional diz isso e levou uma série de acusações sobre o Tribunal Constitucional que pensa de facto é no lado do setor público e não na generalidade dos portugueses e por isso até Vital Moreira, saliento esse nome, próximo do PS, ou mesmo militante do PS, não sei, foi cabeça de lista do PS nas europeias passadas, acusou o Tribunal Constitucional disso mesmo. Ser um Tribunal Constitucional constituído por pessoas que pensam sobretudo no setor público. Agora, independentemente de ser uma crítica justa ou não, que sugere o aumento de impostos, diz mesmo, o aumento dos impostos poderia traduzir uma via mais respeitadora do princípio da igualdade. Assim. Mais justa à luz do princípio da igualdade. Ora, isto é muito discutível. Aliás, é curioso. Há pessoas que sugeriram a Passos Coelho, como Marcelo Rebelo de Sousa, que Passos Coelho dramatizasse, que fizesse como Sá Carneiro. Marcelo Rebelo de Sousa até disse isto. Se fosse Sá Carneiro, tinha dramatizado e ia para eleições. Eu acho muito curiosa essa sugestão e não posso até deixar de dizer isto. Eu não posso agora estar aqui a provar isso, mas Marcelo Rebelo de Sousa, na altura escrevia na página 2 do Expresso e depois no semanário, quando fundou o semanário com outras pessoas. E Marcelo Rebelo de Sousa foi sempre contra essa linha de Sá Carneiro. Contra, sublinho, contra.
Sempre criticou o radicalismo, o aventureirismo de Francisco Sá Carneiro. Portanto, estar agora a dizer a Passos Coelho para ele fazer como fazia Sá Carneiro, que é para aproveitar a fragilidade do PS, ir para eleições, se não vem aí Costa e será uma tragédia para o centro-direita. Como disse Marcelo Rebelo, eu não consigo compreender isto. Aliás, é curioso que há pessoas à esquerda do PS e do Governo, à esquerda ou independentes, têm sido mais compreensivos com a posição do Governo e mais críticos em relação ao Tribunal Constitucional do que algumas pessoas, comentadores, como eu estou aqui a fazer, que são muito críticos em relação ao PSD. Eu ouvi Marcos Mendes, censurou várias atitudes do Governo e contradições, ouvi Marcelo Rebelo de Sousa, foi extremamente violento em relação ao Primeiro-Ministro e ao Governo, e Miguel Sousa Tavares, por exemplo, cita uma incongruência, acaba até o seu artigo de Expresso a citar uma frase absolutamente imperceptível do acórdão do Tribunal Constitucional e a dizer que o Tribunal Constitucional se mete muito no terreno da política, Vital Moreira também. Ou seja, há aqui um pouco uma inversão de papéis nessa matéria. Eu, com toda a franqueza, compreendo. Procuro compreender o que fez o Tribunal Constitucional e procuro compreender a reação do Governo. Acho que o Tribunal Constitucional só não compreende, foi muito incongruente naquela parte dos complementos de pensões, dos trabalhadores de empresas públicas, quando declara essa questão exatamente não inconstitucional. Ou seja, constitucional, mas juridicamente, como se deve dizer, é não inconstitucional. O que eu tenho muitas dúvidas em perceber, que os trabalhadores ficaram com o complemento de pensões há muitos anos, tiveram reformas antecipadas até aos 55 anos, prescindiram de parte do que tinham nas suas reformas, fizeram no abrigo de uma convenção coletiva e o Tribunal Constitucional vai dizer não, aí não tem problema, isso não está contra a Constituição. Com a argumentação contrária que normalmente usa para os salários e para as pensões, para os cortes de salários e pensões. Portanto, eu acho que há aqui, de facto, alguma incongruência, acho que há gera imprevisibilidade. Acho que o Governo faz bem em pedir agora antecipadamente a fiscalização preventiva do que quer fazer, mas isto, eu gostava de sublinhar isto, toda a gente acha bem isto agora e eu também vou achar. Mas é uma coisa rara, insólita, quer dizer... O país agora tem assim, o Governo, manda aí para o Tribunal antes de sairmos, que é para... Mandamos já para o Presidente pedir a fiscalização preventiva, que é para saber se o orçamento o ano que vem, se nós podemos ir por esse caminho. Ou seja, na prática, nós temos, de facto, um Tribunal Constitucional que, em alguma medida, tem a faca e o queijo na mão, a priori, logo, em relação à capacidade e à legitimidade legislativa do Governo e da Assembleia da República. O Governo já recorre a isto à cautela, quer dizer, é uma boa expressão, é a fiscalização à cautela. Ou é mais um passo na dramatização? Eu acho que não, quer dizer, eu acho que nós não podemos continuar como país de 6 em 6 meses a mudarmos de orçamento quase. E orçamento retificativo logo assim? Sim, aprovamos o orçamento, depois mudamos de orçamento, depois orçamento retificativo, depois orçamento suplementar. Como diriam os italianos, isto é um casino. Casino em italiano não quer dizer jogo, quer dizer confusão, caos, anarquia. Quer dizer, e o Governo, nós de facto temos a fiscalização preventiva, temos a fiscalização sucessiva e passamos a ter a fiscalização à cautela, não é cautelar, é à cautela. À cautela, vamos já mandar isto para o Tribunal Constitucional, que é para ver se passa. Se passar, muito bem, se não passar, olha, vai outra. Eu acho que isto... O problema é que precisamos não 365 dias no ano, mas de 730, portanto, dias, porque com o tempo para mandar para lá, para chumbar, para vir para trás, para aprovar outro, para ir ao Parlamento, precisávamos de 730 dias por ano, só temos 365. Nesta questão da dramatização, surge também o Partido Socialista a dramatizar. Sim. O PS fala, enfim, que as medidas de substituição... O António José Seguro diz que... pode o Governo estar a negociar um mini memorando com a Troika? Com a Troika. Pois, mini, com certeza. E hoje até surgiu a hipótese do Governo prescindir do último financiamento. 2.500 milhões de euros. Faria sentido, porque a taxa de juros está mais alta do que a que nós conseguimos agora no mercado. Eu acho que, com toda a franqueza, apetece-me dizer, era o que faria.
dizer à troca, olha, obrigadíssimo, um grande abraço, mas a esse preço não queremos... já não queremos. Vamos ver como é que corre a emissão agora, a subscrição quarta-feira, vamos ver. O PS vai mais longe. Mas hoje os juros, José Carlos, foram aos 3,4. Sim, mas nós estamos a pagar 4,5, se bem Pronto. Me lembro de... Exatamente, estou a dizer na dívida há 10 anos hoje, baixaram até 3,42, uma coisa assim. A questão, o Partido Socialista tem aquela crise interna que se está a arrastar há algum tempo já, ao pedir, porque o PS perde uma intervenção do Presidente da República, diz que o Presidente tem que falar numa situação de tão má que o país está, de limite. É o que se chama estar a disfarçar, não é? É um bocadinho. António José Seguro agora tem que fazer isto. De facto, eu também sublinho isso, há um ano ele podia ter decidido ter eleições agora. E deve torcer a orelha toda neste momento. Quando o Presidente fez aquele consenso e disse chegarem a acordo, eu antecipo eleições para o ano. E se houvesse eleições agora, não havia cá António Costa, António José Seguro até podia ganhar. Não sei, com o resultado das europeias, tenho dúvida se fossem legislativas e ser Primeiro-Ministro. Mas, enfim, não foi assim. Chorar sobre leite derramado, como diz o povo, não vale muito a pena. O que eu acho também, não deixo de dizer, é que tem surgido uma campanha. António Costa tem, de facto, aqui uma série... Tem um ciclone a seu favor, não são ventos. É um tufão. Porque essas sondagens que saem aos portugueses, quem é que prefere para secretário-geral do PS? Então, mas isso não vale. Tem que se perguntar aos militantes do PS ou quem elege no PS. Porque, em princípio, os militantes, imagino, do PC, do PSD, do CDS, nunca gostam do líder do que está no outro partido. Sim, mas mesmo aí, Costa tem, nas bases, tem um apoio alargado, porque nós, a Aximage fez para o Correio da Manhã. Nos militantes, sim. Nas bases, portanto, eleitores. Eu não me recordo se essa da Aximage, eu julgo que eram eleitores. Porque quando se diz assim, imagine, se for para candidato a Presidente da República, conta todos os portugueses. Se for para secretário-geral de um partido dizer quem é que todos os portugueses preferem para aquele partido, é sempre uma leitura um pouco distorcida. O que não significa que eu não penso que a maioria dos portugueses acha que António Costa pode ser melhor secretário-geral do que António José Seguro. Mas vamos ver se ele vier a ser eleito, como é que as coisas vão correr. Eu, de qualquer maneira, vi uma entrevista da Ana Lourenço no canal da Concorrência, de António José Seguro, em que ele estava em grande forma. Agora, se vai chegar, eu acho também que ele não fez bem marcar para setembro a data das eleições. Quanto mais depressa, melhor. Porque assim de facto vão haver notícias de que as federações vão caindo para o lado de António Costa. Hoje acho que há uma reunião no Porto. E há um certo desgaste ao longo do tempo, ainda falta muito tempo e o desgaste existe, não é? Até setembro. O desgaste muito se vai escrever sobre como hoje isso, vi escrito em algum lado uma frase de António Costa: o lugar mais ingrato em Portugal é o de líder da oposição. É um bocadinho exagerado. Mas não deixa de ter alguma verdade. É muito difícil ser líder da oposição, não é só em Portugal, em qualquer país do mundo. Amanhã, 10 de junho, Cavaco Silva vai discursar. Há sempre alguma expectativa. É uma das datas para a discordância, não é? Dos presidentes. Mas o que disse hoje já o Presidente, enfim, a mensagem aos imigrantes. Ele diz o medo de dar lugar à esperança, lança algumas pistas, não é? Será esse o sentido do discurso do Presidente? O Presidente está numa linha absolutamente positivista, numa linha construtiva, numa linha de solidariedade institucional com o Governo. E, portanto, não acredito que Cavaco Silva vá fugir daí. Aliás, faço notar, quer o tom das suas palavras, quer as pessoas que ele escolhe para condecorar demonstram uma grande preocupação de gerar consenso. Ele escolhe personalidades de grande destaque na vida portuguesa, que condecora com justiça, da direita à esquerda, também autarcas, por exemplo, da direita à esquerda, o ex-presidente da Câmara de Lolé, a presidente da Câmara de Setúbal, ex-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, portanto PSD, PC e PS. Ele cobre Eduardo Lourenço, a título póstumo o professor António Borges, António Horta Osório, quer dizer, são condecorações que eu diria justíssimas, bem escolhidas. O Presidente este ano, de facto,
quase todos nos revemos na justiça da decisão do Presidente da República. E estou convencido que ele não vai querer fazer nenhum barulho, nenhum chinfrim. É curioso porque é o primeiro Presidente que nos timings políticos, enfim, ele vai entrar na fase final do seu mandato. Só tem mais um 10 de junho. Exatamente. E, portanto, normalmente os Presidentes optam pelo último ano e meio, serem um bocadinho mais interventivos. É verdade. Face ao governo. Mas Cavaco parece não ter esse vento, como usou essa palavra, esse vento a seu favor, porque todo o cuidado é pouco. Ele precisa ter muito cuidado naquilo que diz a partir de agora, não é? Há uma coisa curiosa. Eu não quero ser mauzinho e não quero mesmo, mas vou sublinhar isto. Os presidentes normalmente foram sempre interventivos porque quase sempre também tinham governos governos de cores partidárias diferentes das suas em funções. Este presidente vai acabar o mandato com um governo da sua cor, em princípio, do seu setor político. Será por isso que é menos interventivo? Não acredito. Eu já disse aqui há uns meses, eu acho que Cavaco Silva, a certa altura, aqui há ano e meio, quando andava, levava tareia da direita e da esquerda e da esquerda e da direita, e estou lá às tantas, disse não. E também por razões, se não só pensar nele, no interesse do país, eu vou escolher claramente onde estou, vou escolher um lado, vou assumir uma opção e não me vou pôr aqui neste estilo do agrado a gregos e troianos que acaba sempre mal normalmente. É o chamado preso por ter cão e preso por não ter. E Cavaco Silva se vira, de facto, desde há um ano e meio, coincidiu com aquela crise, há um ano, aquela crise do governo de julho, mas eu julgo que essa sua opção, ele fez aquela mensagem há um ano e meio em janeiro a dizer que vinha a espiral recessiva, pois a evolução dos dados económicos não confirmou e ele aí afinou o diapasão com o governo e não mais saiu daí. O que não lhe impede de ser justo e isento nas opções em que deve ser equidistante, por exemplo, como nas condecorações ou como ouvir as forças políticas. Um presidente tem que ouvir todos, mas tem que ter uma linha. E algumas normas do orçamento ele mandou para o Tribunal Constitucional. Com certeza, como outros diplomas mais vetou, e a ADSE, e que estão pendentes lá. E, portanto, eu julgo que Cavaco Silva, aliás, vê-se na rua, Cavaco Silva voltou a ser mais aplaudido, não voltou a ter contestações, se reparar. Os índices de popularidade do Presidente subiram um pouco e, portanto, eu acho que Cavaco Silva, como é que lhe dizer, encontrou o trilho do seu percurso presidencial de há um ano para cá e não quer sair dele. Eu julgo que ele percebeu que grandes oscilações, grandes desvios, ou um presidente catavento, que ele nunca foi, mas também não deve ser, ou um presidente salta-pocinhas, e às vezes no exercício da função presidencial houve alguns tempos de facto de oscilação excessiva, não compensou nada. Desde que ele assumiu o que é e quem é, e passou a ter um percurso mais congruente, eu julgo que isso lhe rendeu mais respeito e menos contestação.